Oi, 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 deusinhos, oi, deusinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Intenciono que estejamos todos muitíssimo bem. Gratidão ao Deus Todo-Poderoso, né? Que nos permite estar juntos mais uma vez, né, meu povo? Gratidão, universo. Bom, gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre nossas crianças, tá? Vamos falar dessas bênçãos que a gente tem, esses seres abençoados que o todo nos confiou. Vamos conversar sobre isso, pessoal. Por que eu vim trazer esse tema? Desde já eu estou aqui para conversar com vocês sobre um ponto de vista, tá? Não quer dizer que eu esteja 100% correta no meu ponto de vista, tá? É uma forma que tem chegado para mim, que eu estou como observadora desta situação há algumas semanas e isso tem chamado muito a minha atenção. Então, assim, eu senti no coração que deveríamos conversar um pouco sobre isso, sobre nossas crianças, tá? Talvez você seja pai, você seja mãe, tio, tia, avô, avó, prima, não importa. Ou tem um vizinho que tem uma criança, não importa. No seu meio existe crianças, tá? Eu sei que existe, né? Gratidão ao Deus Todo-Poderoso por colocar essas bênçãos conosco, né? Que eu aprendo muito com as crianças, viu, gente? Todos os dias que eu levo, quando eu vou levar o meu filho para a escola, é um aprendizado incrível. O meu filho é extremamente esperto, sabe? Então, assim, eu começo a ver as coisas com os olhos dele e é diferente. A gente vai daqui na escola brincando, conversando, rindo, é incrível, gente. As pessoas que a gente tem o costume de encontrar todos os dias, né? Porque é o mesmo horário, o mesmo caminho. Então tem pessoas no ponto esperando o ônibus, tem pessoas, né, que acaba encontrando com a gente todos os dias no mesmo lugar, no mesmo canal, no mesmo horário. A rotina, meu povo, a rotina. É isso que eu estou falando. Então, e essas pessoas ficam assim, gente, mas ele uma hora dessa da manhã e ele está nessa alegria. E ele vai conversando e me contando coisas. E a gente encontra doguinhos pelo caminho que acaba. Eu acho que os doguinhos sentem a energia dele, tá, gente? Que esses doguinhos eles acompanham a gente todos os dias. E meu filho vai brincando e pulando. Teve um dia que um doguinho saiu de dentro de uma casa e veio no rumo do meu filho. O outro doguinho que estava acompanhando atravessou na hora e fez o cachorrinho voltar. E ele foi para avançar no meu menino, sabe, gente? Só que o doguinho que estava conosco atravessou e não deixou esse outro cachorrinho chegar até perto do meu menino. Aí meu menino parou assim, cara. Você viu, mamãe? Ele me protegeu. Eu falei, pois é, meu filho, você viu que coisa linda? E assim, sempre tem um cachorrinho acompanhando a gente, um, dois ou três. Hoje foram 4, tá, gente? Só para vocês entenderem a situação. Então, assim, voltando ao nosso assunto, né? Eu sempre levava para a escola o meu celular. Todas as vezes que eu ia, eu levava o meu celular. Entende? Então, quando chegava lá, às vezes eu estava respondendo uma mensagem no WhatsApp. Entende? Meu filho lá perto de mim brincando, outras vezes mexendo no celular dele, porque ele leva o celular e chega lá, ele senta, vai jogar enquanto o portão não abre, porque eu sempre vou
um pouco antes do horário, sabe, pessoal? Porque para não chegar lá cansado, suado e entrar para a sala, então dá um tempo para ele também respirar, né? E pra gente ir bem mais tranquilo também. Então a gente vai bem mais cedo um pouco. Então o senhor não tem levado o celular esses dias. E por incrível que pareça, todas as vezes que eu vou sair, que eu falo, vou pegar meu celular, eu sinto no meu coração de não levar. Então eu deixo o telefone em casa e vou. Mas meu menino vai brincando e naquela alegria toda. Quando a gente chega lá, geralmente nós somos um dos primeiros a chegar. Então assim, eu tenho conseguido prestar bastante atenção nos meus arredores. Eu tenho conseguido prestar atenção nos meus arredores. Como eu não levo o celular e meu filho geralmente está sentado mexendo com o dele, eu consigo olhar em volta, entende? Eu consigo prestar atenção nas pessoas que estão em volta. E isso tem sido extremamente importante e educativo para mim. Porque, vejamos bem, eu pude notar que as crianças, elas estão cada vez mais hiperativas, entende? E estão cada vez mais inteligentes. Gente, as crianças, elas estão nascendo com uma inteligência incrível, gente. É lindo demais. Se você tem uma criança em casa, para um pouco para você aprender com ela. Estou falando sério, é muito interessante. Porque às vezes a gente leva uma rotina cansativa que a gente não para prestar atenção nas crianças. E elas têm uma sabedoria incrível. Até porque elas não estão tão intoxicadas com a Matrix como a gente. Principalmente se essas crianças têm menos de 7 anos. Prestem atenção nelas um pouco mais. A inteligência que elas têm, a sabedoria que elas trazem. Entendem? Então assim, e o meu filho, os meus 2 filhos menores, o Benjamin de 6 anos e o Efraim de 3, eles têm quase a mesma idade. Eles são super parceiros. Entende? Então imaginem 2 crianças extremamente inteligentes, hiperativas, dentro de uma casa. Ai, gente, é incrível, é incrível. É uma loucura, mas é uma loucura que vale muito a pena a gente passar por ela. Entende? Então, assim, eu estava lá observando as pessoas ao meu redor, né? Observando as pessoas e as pessoas, principalmente as mães, né? Porque geralmente é mãe, tá, gente? É muito raro você ver um pai na porta de uma escolinha com uma criança. Geralmente são mães. E vendo, assim, observando, gente, a escola, ela abre às 7 da manhã. Tá estabelecido, quando você faz a matrícula da criança, vem um papelzinho com tudo bonitinho, regras da escolinha, tudo bacaninha. Ela abre às 7 da manhã. As crianças são liberadas às 3h40 da tarde, ou seja, de 7 da manhã às 3h40, as crianças estão na escola. Entendem? Essas mães, elas chegam mais cedo e elas ficam angustiadas de por que o portão não abre mais cedo. Por que as professoras não chegam mais cedo para a gente entrar e deixar as crianças lá com elas? Por que a gente tem que ficar esperando? Por que isso? E, sabe, colocando toda aquela carga nos educadores. Entende? Então, eu fiquei prestando atenção
primeiro com o meu olhar humano, sabe? Aí eu comecei a questionar dentro de mim, mas espera aí, o horário é 7 horas. Por que eu não saio mais tarde de casa? Sabe? Eu não cheguei a falar por que não abre mais cedo, não. Mas eu olhei para elas falando e na hora eu respondi. Pra mim, sabe? Só comigo. Tá, mas por que eu não saio um pouco mais tarde de casa? Pra mim chegar aqui e não ficar muito tempo esperando. Ou chegar aqui e o portão já está abrindo, ou já estar aberto, porque até às 7h15 eles recebem as crianças. Entendem? Aí eu estou lá, né, olhando, avaliando a situação dos dois ângulos e pensei o seguinte, aí eu falei assim, mas não faz sentido. Por que a pessoa está com tanta pressa de deixar o filho, a criança, com pessoas estranhas? O que está acontecendo para ter essa ansiedade para deixar a criança na escola? Sabe? Como se, nossa, tô doido para deixar aí pra... Eu sei lá, e na hora eu senti uma coisa assim e comecei a prestar atenção aos meus arredores. Via crianças com as mães, né, que chorando, as crianças chorando. Aí a professora, o educador daquela criança passava, via aquela criança chorando, chegava perto da criança, oi fulano, tudo bem? Conversava e começava a conversar com a criança acalmava, parava de chorar. Por outro lado, já tinha uns 5, 6 minutos que aquela mãe estava tentando fazer aquela criança acalmar e não conseguia. Aí veio uma pessoa estranha, chegou, conversou com aquela criança e a criança acalmou. Aí eu falei, gente, para tudo, eu preciso entender, estou aqui, o que está acontecendo? Entende? Que a criança ela deve sentir segurança onde? Com quem? Com a mãe, com os pais. Por que uma pessoa estranha chegou, conversou com aquela criança, transmitiu uma segurança para aquela criança, a criança parou de chorar? Entende? E eu vejo as professoras entrando, umas entram mais sérias, dá um bom dia mais seco. Tudo bem, são seres humanos comuns como nós, mães, que temos filhos, elas também têm família, elas também têm filhos, elas também têm uma vida particular. Elas não são somente educadoras e educadores, sabe? Eles têm vida além daquilo ali. Existem problemas, existem situações que elas também não estão conseguindo lidar. Entende? Até certo ponto. Então, eu fiquei observando, entende? Depois desse dia, né, deixei as crianças lá, voltei, até conversei no grupo com as meninas a respeito disso, sabe? No grupo de WhatsApp, nós conversamos um pouco a respeito disso. Aí eu continuei observando e todos os dias, na hora que eu vou pegar o celular, eu sinto de não levar. Eu deixo o celular e vou sem o celular. Conversando com uma deusinha, ela estava extremamente aflita porque ela é o primeiro filho dela, né? Ela não tem experiência com escolinha, ela não tem experiência, né? Assim, de como... Desculpa, gente. De como deixar um filho na escolinha para ir fazer outra coisa, sabe? Então, assim, ela estava extremamente aflita, por quê? Há 2 dias, ela deixa, há mais de 2 vezes consecutivas, ela deixa a criança dela na escola, né, lá na escolinha,
Quando dá ali para umas 11, 11 e pouca da manhã, a escolinha liga para ela ir buscar a criança, que a criança está com febre. E ele está tão quietinho num cantinho, tem como você vir, ela arranca da casa dela, né? E vai buscar o menino. Pega a criança na escola, leva para casa. Chega em casa, a criança está bem, a criança vai brincar. Não, ela olha a temperatura, o menino tá sem febre, né? E não medica a criança brinca a tarde inteira. Aí ela está, mas por que que isso está acontecendo? Entende? Aí ela vai e fala uma coisa, depois que a gente conversa bastante, que eu falo com ela, olha, você precisa entender que talvez aqui realmente ele desenvolva ele fica um pouco mais com a temperatura, né? Eles olham e realmente dá febre e tal. Fui conversando com ela, explicando para ela que ela deve prestar mais atenção, porque pode ser uma questão emocional da criança, pelo fato da criança ser extremamente apegado com ela. Pode ser que ele esteja se sentindo inseguro, né, lá na escolinha e desenvolva esse quadro. Fui conversando com ela N coisas que pode estar levando isso aí. Ainda aconselhei ela, porque você não procura um profissional que possa ajudar você a entender esta situação, o que está acontecendo. Ela vai falar para mim assim, mas também eu não me sinto segura em deixar meu filho com as professoras dele. Elas não me passam segurança. Bingo! Vocês pegaram a chave? O que está acontecendo, meu povo, é o seguinte: a mamãe não está segura, não confia em outras pessoas para ficar com o filhinho dela. Tudo bem, tá tudo certo. Entende? Automaticamente, a criança sente isso. Entendam, gente, as crianças com menos de 7 anos, elas ainda estão extremamente ligadas à mãe, às emoções da mãe. Entende? É o primeiro setênio. Se você nunca ouviu falar isso, estude um pouco sobre constelação sistêmica que você vai entender. A criança está extremamente ligada à mãe, às emoções da mãe. O que a mamãe sente, eu sinto. O que a mamãe tem como verdade, eu tenho como verdade para mim. É a caixinha da mamãe. Entende? Por quê? Porque é a mamãe que me nutre, é a mamãe que cuida de mim, é a mamãe que está mais próxima de mim. Então, se a mamãe não está segura em deixar o filhinho na escola com as professoras, porque automaticamente a professora não passa segurança para ela, mas isso porque a professora não é de confiança? Não. Porque a mamãe precisa trabalhar psicologicamente e desenvolver nela esta confiança. E isso vai ser passado para a criança automático. É algo que precisa ser tratado na mamãe, não na criança. Porque a criança só está respondendo aquela emoção que a mamãe tem. A criança não se sente segura na escolinha com os professores porque a mamãe não sente segurança de deixá-la com os professores. Aí os professores não me passam segurança. Não é isso, não é o professor que não te passa segurança. É você que está tão apegada, mãe, com essa criança, que você não sente segura de deixá-la com outras pessoas. Você não sente segura de confiar essa criança a outra pessoa, aos cuidados de outros. Então você, mãe, que está me ouvindo, talvez esteja passando por isso. Desenvolva em você desenvolva em você, mãe, esta segurança.
esse desapego, porque este apego é um apego que ele pode. Eu não sei se ela falou pra mim que não quer ter outro filho, entende? Então, gente, aí tem várias coisinhas que precisam ser tratadas. Eu recomendei a ela que ela procurasse um terapeuta para ela poder conversar a respeito disso, sabe? Porque não é a criança nem a escola, é a mamãe. A mamãe não está segura, a mamãe não sente segura. Então o que acontece? A criança não sente seguro e desencadeia esta situação. Ou ele foi chamada outro dia na escola porque a criança estava num cantinho, sentadinho, amuado e não queria nada, não queria fazer nada, não queria ninguém. Estava muito triste. Ela foi buscar a criança e está super chateada. Por quê? Porque a escolinha não está sabendo lidar com o filho. Entende? Então a gente quer pegar aqui, né, uma coisa que a gente quer resolver, aí a gente entrega para a escola. Chega lá, a escola não sabe como lidar porque a escola não conhece aquela criança, a rotina diária daquela criança. Vai lá, liga para a mamãe vai lá, pega a criança, mas e fica nesse jogo, sabe? Até que, né, que a pessoa entenda que, poxa, eu preciso procurar uma ajuda para essa criança. Isso acontece com os quietinhos, tá, meu povo? Agora vamos falar dos hiperativos, que são as bênçãos que eu tenho. Gente, desde a gravidez que eu falei, gente, essas crianças, elas devem estar treinando para sair daí jogando futebol, porque não tem lógica. Parecia que os meninos não dormiam na minha barriga, não, gente. Era dia e noite. Era uma coisa tão frenética que às vezes eu chegava nos lugares, as pessoas ficavam assim olhando pra minha barriga, vendo eles, sabe? Foi um de cada vez, tá, gente? Né? Gêmeos não. É porque às vezes até eu começo a confundir os dois. É super hiperativo. Aí você manda uma criança dessa para a escola, super hiperativa, mas extremamente inteligente, sabe? Você manda ele para a escola, a gente leva para a escolinha, deixa lá. Você conhece o seu filho, eu conheço o meu filho dentro de casa. Eu sei que ele é assim. Eu sei que para mim chamar a atenção dele para algo, eu tenho que estar muito empolgada, sabe? Para poder prender a atençãozinha dele ali. Só que junto com esse meu filho tem mais outros que são igual a ele. Para 2 professoras ou 3, não importa quantas professoras tem na classe do seu filho. Agora imagina 10 crianças hiperativas dentro de uma sala de aula. Com uma professora que também tem seus problemas comuns, tem a sua vida fora da escola, tem os seus problemas. Talvez ela também tenha filhos e também não esteja sabendo lidar com essas crianças. Entende? Gente, as crianças estão nascendo desse jeito. Ou elas são hiperativas ou elas são introvertidas. Sabe? Essas crianças reclusas. Entende? Eu acho que o mundo precisa adaptar-se. As pessoas, nós da velha guarda, precisamos nos adaptarmos a essas crianças, aprender como lidar com essas crianças. Entendam, gente, elas são a nova geração. Elas lembro que uma criança nascia, ficava um mês dentro de um quarto coberto do pé à cabeça. Hoje os meninos já saem do hospital de camisetinha, aquela coisa mais linda do mundo. Sai do hospital atento, olhando tudo, querendo ver tudo. Eu não vou nem puxar aqui para o lado espiritual, vamos falar no lado profissional, humanamente falando agora, tá? Profissional humanoide. Entende? Então essas crianças, são crianças de extrema sabedoria, são crianças extremamente inteligentes. Elas chegam aqui e a gente não está preparado para lidar com elas.
Daí a pouco vem um papelzinho da escola ou manda te chamar na escola te recomendando a levar a criança no psicólogo, porque a criança pode ter um tal de um TDAH, eu acho que é isso o nome, déficit de atenção, que a criança é hiperativa, que talvez a criança precisa tomar um calmantinho, que não sei o que, e enche a cabeça da mãe que passa o dia todo, o tempo todo com aquela criança também e acha estranho aquela criança ser daquele jeito, por quê? Quando eu era criança não era assim, eu e meus amigos não era assim, a gente era quietinho, era bonitinho, ou às vezes o filho da vizinha é aquela criança reclusa que fica quietinha, num cantinho lá, mexendo nas coisinhas dele, e o meu é desse jeito, meu filho está estragado. Não, gente, ninguém está estragado. Não são essas crianças que estão estragadas. Por favor, levem a sua criança sim a um profissional, tá? Porque às vezes realmente essa criança precisa dessa ajuda. Eu não estou falando para você não tomar as medidas certas para essa criança. Eu estou falando aqui pelo meu lado mãe, tá? De uma criança super hiperativa. Entende? Só que eu conheço o meu filho. Eu sei que ele é assim. Ele passou quase 10 meses dentro da minha barriga nessa hiperatividade. Então eu sei que ele é assim. Tá tudo certo. O que eu vou fazer? Eu vou entender a professora, eu vou entender a escola, tudo bem, nós vamos conversar, ok. Não me chamaram, tá, gente? Eu estou falando de relatos. Aí você vai no psicólogo, senta você, o psicólogo, conversa, explica como é a sua criança, como que você lida com a sua criança. E a maioria das vezes, quando o psicólogo é uma pessoa, né, que está ali de olho na causa, né, que está atento, vai falar, não, ele é só uma criança com um pouco mais de energia. Não vai passar remedinho nem nada. Outras vezes, acaba passando remedinho, tá, gente? Aí está na hora de você se questionar. Eu quero uma segunda opinião. Eu preciso saber o que está acontecendo. Entende? Comece a investigar. Participa da vida do seu filho. Entende? Participe da vida do seu filho. Não vai aceitando a primeira opinião que você tem sobre o seu filho, aceita aquilo como verdade, aí dopa a criança todos os dias. Entendem? Esse é o meu ponto de vista, mãe, falando, para vocês prestarem mais atenção nos seus filhos, estejam mais atentos. Estejam mais atentos às crianças. Entende? Porque a criança, muitas vezes, ela reflete o convívio dela ali com a mãe, com a família, naquele núcleo, entende? Às vezes a situação não deve ser tratada na criança. Muitas vezes deve ser tratada na mãe. Talvez a mãe esteja com algum problema de ansiedade, com algo do tipo, e a criança está espelhando aquilo, porque as crianças são super sensíveis. Entende? Menos de 7 anos, elas ainda estão ali nas emoções da mãe. Elas estão próximas da mãe. Entendem? Então, assim, tem que ser um trabalho conjunto. Está na hora dos pais e da escola, passou da hora, isso sempre teve que ser assim, mas não era. Só que agora há essa necessidade da gente estar mais perto da escola, observando, ajudando, sabe? Porque os professores, gente, os educadores também têm vida, os educadores também têm família, também têm problema, entende?
E se a mãe está extremamente aflita, doida para deixar a criança na escola, imagina aquele educador que está lá dentro de uma sala, né? Com aquele monte de criança, cada criança com o seu particular, e aquele educador tendo que lidar com todas elas ao mesmo tempo. Vamos desenvolver a empatia e a autorresponsabilidade, minha gente. Entende? Não adianta você chutar a bunda do seu filho para dentro de uma sala de aula. Nossa, pelo menos o tempo que tá. Eu ouvi isso, tá, gente? Eu estou falando porque eu ouvi isso na porta da escola, da escolinha. Pelo menos o tempo que tá aí me dá um pouco de sossego lá em casa. Assim eu consigo fazer alguma coisa lá em casa. Não, gente, isso não é autorresponsabilidade. Isso é transferência, na verdade. Você quer transferir uma responsabilidade sua para outra pessoa. Só que imagina aquela outra pessoa lá do outro lado pode estar com um problema em casa com o marido, pode estar com problema com os pais, com irmãos, com filhos, não importa, ela tem problemas também, é um humano comum, entendam isso, não são essa mania que a gente tem de colocar uma capa de herói em alguém. Isso é extremamente perigoso, por isso que a Bíblia fala: não criarás deuses entre vozes, nossa, não criarás deuses entre vós, não criarás para ti deuses. É isso, gente. É quando você começa a endeusar muito uma pessoa. Por exemplo, nossa, a professora do meu filho, gente, ela é incrível, ela é uma pessoa extremamente doce, ela é amável, ela é isso, ela é aquilo. Um belo dia aquela professora está aqui com problemas pessoais, com situações que ela não está conseguindo lidar e tal. Passa pelo seu filho, às vezes nem é porque ela simplesmente realmente não está vendo a criança ali, passa e não fala nada. Aquilo ali te frustra porque você criou uma imagem diferente daquela pessoa, esqueceu que a pessoa é um humano comum. Todos nós temos aquele dia em que nós nos fechamos numa caixinha e não vemos os nossos arredores. É uma pessoa comum, é um humano comum. Desenvolva a empatia. Estejam atentos, não julgueis, porque não sabes toda a verdade. Entende? Então desenvolva a empatia pelos outros, por todos. Às vezes a gente fala, nossa, eu já fui muito dessa, gente. Eu estou falando porque é algo que estava em mim. Hoje eu consigo ver por quê? Porque também estava em mim. A pessoa passa, nossa, que pessoa, que metida, nariz empinado. Ou então a pessoa passa, nossa, essa aí eu nunca vi desse jeito. Tem dia que passa, só falta ela limpar o chão pra gente, de tanto, e conversa e cumprimenta e não sei o que. Tem dia que passa e finge que nem viu a gente. Às vezes a pessoa não viu mesmo, gente. Ou às vezes ela até viu, mas não está bem. Abençoa as pessoas. Comece a abençoar a escolinha de seus filhos. Comece a abençoar os educadores. Olha, gratidão, meu Deus, por isso. Louvado seja Deus pela vida dos professores, das professoras do meu filho. Louvado seja Deus por aquela instituição. Louvado seja Deus por aquela organização. Que incrível. Gente, eu admiro demais professores. Eu estou falando de todo o coração. Toda a minha vida foi assim. Eu admiro demais, gente. É um dom natural que eles têm, porque quando não é um dom natural, eles não ficam na profissão. Eu admiro demais. Gente, meus filhos passaram dentro de casa 2 anos na pandemia.
Gente, eu fiquei 2 anos tentando ensinar o meu filho a fazer o nome dele. O menino foi para a escola com 2 dias, o menino chegou lá em casa escrevendo o nome dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E olha se isso não é algo divino. Olha se isso não é algo espetacular, gente. É incrível, gente. É surreal isso aí. Se você começar a ver com a mesma visão que eu tenho hoje, você vai entender exatamente e vai desenvolver empatia pelas pessoas e vai entender que somos seres comuns, estamos todos aqui vivendo emoções que não sabemos lidar com elas. Não sabemos lidar com elas. Às vezes você conhece uma pessoa, você coloca toda uma expectativa baseado na sua visão daquela pessoa. Você não a conhece, mas você coloca toda uma expectativa. Quando a pessoa desenvolve alguma coisa que ela não consegue lidar, aquilo ali te decepciona. Estão entendendo? E quando aquilo te decepciona, você vai para um polo totalmente contrário. E aí você começa, ó, ao invés de abençoar aquela pessoa, de nossa, olha, ela deve estar com algum problema, tem algo que não, né, que está acontecendo. Então, assim, Deus é uma pessoa extremamente incrível. Não chega outro. E ó, era assim, assim, assim comigo. De repente ficou assim, assim, assado. Mas é que. E começa, sabe? E aquela atitude que você está apontando na pessoa existe em você. Porém, aquela pessoa externou aquela atitude e aquilo te incomodou. Porque se tivesse curado em você, você ia conseguir ver que é uma pessoa comum, que tem problemas como você, que também tem o mesmo problema, mas que você está lidando melhor com o seu problema e talvez você oferecesse ajuda. Entendem? Vamos prestar mais atenção? Vamos estar mais conscientes? Vamos deixar um pouco de ser humanos e ser pessoas espirituais? Somos seres espirituais, estamos aqui experienciando uma humanidade, mas chega de ser humano. Aquela ideia de, fulano podia ser mais humano. Não, fulano devia ser mais espiritual, mais espiritualizado, sabe? Para realmente entender que todos nós temos problemas, sabe? Para saber a hora de procurar ajuda. Olha, vamos abençoar a vida de fulano que ele está precisando. Vamos emanar boas energias para fulano. Porque tudo que você doa, você recebe de volta, ser divino. Tudo que você abençoa, te abençoa de volta. A nossa amada Beth Russo fala isso. Eu entendo plenamente hoje, eu tenho plena consciência disso, que tudo que eu abençoo, me abençoa de volta. Entende? Então vamos abençoar. Olha, meu filho tá com um problema na escola, faz o seguinte. A galera aí que é adepta do Ho'oponopono, que o Ho'oponopono funciona bonitinho, lindamente para elas, faça o Ho'oponopono para aquela, sabe? Para o seu filho, para aquela escola, para aquela instituição, abençoa aquele lugar que automaticamente você será abençoado, o seu filho vai estar seguro, o seu filho vai desenvolver segurança. Entende? Faça Ho'oponopono para você, se você sente insegura de deixar seu filho na escola. Faça Ho'oponopono para você, para que você desenvolva a segurança. Faça Ho'oponopono para a escola. Entende? E é assim que a gente ajuda, é assim que a gente contribui com esse planeta. É assim que nós nos tornamos seres espiritualizados. A espiritualidade não é religião, tá? Entendam isso. Não é religião. Independente de qual a sua religião, do que você acredita, comece a olhar para o mundo com um olhar de empatia, com um olhar de amor. Seja quem for.
entende? Você não precisa estar com pessoas tóxicas, né? Que às vezes a gente tem pessoas que são tóxicas e a gente vive engalfinhando com elas, porque essa toxicidade que tem no outro também tem em mim. Estabeleça uma distância segura e comece a emanar amor para você, para aquela pessoa, e aquilo retornará para você. Tudo bem, meu povo? Vou parar esse vídeo por aqui. Gratidão por estarem comigo. Espero ter feito que vocês me compreendam, tá, pessoal? Gratidão por estarem comigo. Gratidão por fazerem parte da minha vida, tá? Gratidão, seres abençoados e iluminados, por estar aqui comigo. Namastê. Vamos crescer junto, meu povo!